E o entrevistado é o nosso irmão Douglas. E nós vamos debater sobre o Salmo 73. E é interessante o Salmo 73, porque os ímpios, prosperam, porque os ímpios conseguem grandes coisas, E às vezes nós cristãos ficamos perguntando, como é que pode uma pessoa tão errada conseguir tantas coisas, Isso também passou na cabeça de Salmo 73, passou na cabeça de Asaf, que é sobre esse salmo que a gente vai comentar agora. Você quer dar alguma palavra inicial, Douglas? Ou podemos começar com as perguntas? Sim, antes de começar o decorrer do salmo, é importante salientar que ele começa dizendo que é o terceiro livro, Muitas vezes a gente se pergunta por que ele fala sobre o terceiro livro. É porque o bloco de salmo é dividido em três partes, Primeiro, segundo e terceiro livro, e Asaf é um dos maiores responsáveis sobre o salmo do terceiro livro, Então, é interessante que ele começa no comecinho do salmo, ele já começa dizendo, Te agradeço, Deus, porque Tu és bom para Israel. Então, ele faz essa ressalva, o Asaf, ele começa dizendo que, olha, apesar de tudo que eu vou falar, não troque alhos por bugalhos, não me entenda mal. Deus é bom para Israel e trazendo hoje para a gente, Deus é bom para todo o seu povo, seja lá onde ele nasceu ou por onde ele estiver. O Asaf, ele passou por um dilema humano, Porque ele era humano, Então ele passou por uma crise espiritual, ele passou pela questão de inveja dos arrogantes, sentimento de injustiça, e depois ele teve uma virada, E uma virada de perspectiva, A entrada no santuário, o fim dos ímpios e a verdadeira riqueza. Então Asaf, ele teve o entendimento do que é a verdadeira riqueza, que é que nós, irmãos, devemos ter também. E a primeira pergunta que temos aqui é: o que levou Asaf a entrar em uma crise espiritual? O que levou ele foi a perturbação, como você falou, de ver, ao meu ver, a palavra prosperidade, e assim falando bem particularmente, não se encaixaria muito no texto. Talvez o português, ele trouxe uma palavra com um significado muito amplo, Mas o que ele estava vislumbrando ali era porque os ímpios, as pessoas que não seguem a Deus, eles enriquecem. Eu acho que ele falou prosperidade, mas ele falou prosperidade para dar uma visão na limitação da sua visão espiritual, que eu não temo a Deus, eu não estou abaixo de uma lei, eu não estou abaixo de uma aliança, eu sou próspero, mas é só acúmulo de riqueza, Então ele parou e olhou para aquelas pessoas, os ímpios lá fora, e se sentiu incomodado com isso. E notem, Asaf, ele era um dos responsáveis pelo louvor dos levitas, Exatamente. Um dos principais levitas, do templo. Então ele não era, não falando sobre simples irmão, simples membro, não. Ele era uma pessoa que estava pronta, preparada, e ali na frente, levando à frente não só os louvores, mas os ensinamentos. Os levitas faziam mais do que louvores, mas ensinamentos também. Então ele diz assim: olha, meu pé tem aquele versículo, cuidado o seu pé onde firma para que não tropece, Deuteronômio. Então Asaf disse: olha, eu quase que caí nessa cilada, então eu vou falar para vocês o porquê eu ia caindo e por que eu não caí, Então foi essa questão dele de olhar para fora, que a gente vai ver um pouco mais na frente, Então isso mostra para nós que, independente da posição na curva do aprendizado que nós estamos, nós podemos cair. Como o irmão falou, Asaf não era um irmão que vivia no banco, era um irmão que vivia na frente, estava à frente. E ele foi tentado por ver que os ímpios prosperavam ou cresciam, e por que não os cristãos, Quantas vezes fazemos esta pergunta a nós mesmos, Alguma pergunta, amados? Fiquem à vontade para comentar,
engrandeceu o momento, né? Filma mais desse lado aqui, tá? E qual foi o primeiro erro de Asaf? O primeiro erro de Asaf, nessa conjuntura, né? Nessa conjuntura foi comparar. É o que chamam de erro da comparação, né? Ele chegou e disse assim: vou comparar a vida de um ímpio à vida de um santo. E o problema da comparação é que ela traz algumas coisas, né? Ela traz a questão da inveja, ela traz a questão do limitar o meu olho comparativo, achando com que o outro também tem o mesmo nível de comparativo que eu. Por exemplo, ele caiu no erro de pensar que eu vou comparar a vida do meu próximo, do meu vizinho, sem saber os calos ou os problemas que o meu vizinho tem. Eu sei dos meus problemas, eu sei das minhas limitações, eu sei das minhas capacidades. Mas ele olhou para fora e ele só viu coisa boa. Ele só viu o caba que era ímpio, mas ele prosperava nos seus negócios, enriquecia nos seus negócios. Ele olhou para fora e sentiu inveja do homem que conseguia montar sua casa rapidamente, conseguia dar bons estudos aos seus filhos, conseguia comer do melhor e do mais caro, conseguia ser arrogante com isso, e ele só olhou o lado bom. Ele não olhou também os calos dessa pessoa, que com certeza tem. Mas o erro de comparar é você fazer um julgamento porque você está olhando o seu. E quase sempre, quando você olha para si, você pensa mais na parte negativa. A gente pensa mais na parte que está nos denegrindo. E falando espiritualmente da coisa, ele comparou a vida do ímpio com a vida do crente, mas ele começou a não olhar e perder a visão do que realmente estava interessando, que é as graças e bênçãos que o Senhor tem em nossas vidas. Sabe? Então, podemos dizer que ele desviou os olhos de Deus para focar nas circunstâncias humanas e na vida dos outros. Isso. Quantas vezes acontece conosco, né? Que nós desviamos, né, os olhos de Deus, os olhos do alvo, que é Cristo, né, para focar em pessoas. E ficamos nos perguntando, né, por que essa pessoa é dessa forma? Porque eu que estou servindo a Deus, me dedicando a Deus, não está acontecendo comigo. Então isso é um desvio, né? A gente desvia, deixa de olhar para Cristo para olhar para as pessoas, né? Isso foi um grande erro de Asaf, como explicou aqui o amado Douglas, né? Alguma pergunta, amados? Pois não, Eric. Aqui uma pergunta aqui do Eric. Sendo fiel ao Senhor, Ele dá tudo que nós necessitamos. Não precisamos estar cobiçando e olhando a vida do outro lado. É por isso que Paulo fala em contentamento, né? E às vezes nós não ficamos contentados, né? Queremos algo a mais que o meu vizinho tem. Por que a comparação é tão perigosa para a vida espiritual? Você começou a explicar, né? Então, queria que você aprofundasse um pouco mais esse perigo de comparar. Então, o comparar, a gente viu que comparar traz inveja, traz essa questão de que eu olho, às vezes, para mim com um olhar mais abaixo,
Mas vamos comparar com uma visão externa. Então eu queria que vocês me respondessem. É melhor estar numa Ferrari que custa não sei quantos R$ 1.000 ou de bicicleta? Não tem? Não, calma, vamos ser sinceros. É melhor estar numa Ferrari ou numa bicicleta? Numa Ferrari. O problema da comparação é que a gente não vê o problema da nossa visão curta, na realidade, na visão que o Asaf estava tendo no momento, é que ele estava comparando numa linha onde ele via uma Ferrari e uma bicicleta. Mas se a direção da Ferrari e da bicicleta é para um abismo, quem está melhor? Quem está de Ferrari ou quem está de bicicleta? Quem está de melhor. Muito boa a comparação. Se o abismo está a 1 quilômetro e uma Ferrari faz 1 quilômetro em 10 segundos, quem está melhor? Quem está de Ferrari ou quem está de bicicleta? O nosso olhar, muitas vezes, quando a gente perde o foco, a gente perde o relacionamento de perto e não percebe que a eternidade começa agora. A gente pensa muito assim: não, eu vou morrer, ou Jesus vai voltar e vai acontecer tudo o que está acontecendo e vai vir a eternidade. Não, meu irmão, a eternidade está acontecendo. Por mais que você não percebeu, sua vida, sua curta vida de 70, 80, 90, 100, 105 anos já aqui na Terra, já faz parte da eternidade. Para quem tem um olhar cristão, para quem tem a cosmovisão cristã, a gente não pode olhar limitadamente como um nécio, um ímpio olha a vida. A gente olha com a perspectiva longínqua. Então, para a gente não pode deixar de... Calma, vamos fazer uma análise e ver, aos olhos do meu Senhor, Salvador Jesus Cristo, ao Deus Criador do Universo, ao Senhor que detém os tempos do passado, presente e futuro. Eu estou vendo isso de uma visão limitada ou de uma visão espiritual ilimitada? Então, mais uma vez, é melhor estar numa bicicleta do que em uma Ferrari quando o destino é o abismo. Entende? Cosmovisão. Cosmovisão é a visão que eu tenho em relação ao que eu sei. Então, hoje a minha visão ela é guiada pela Bíblia. Por quê? Eu tenho uma lente. Vamos usar lente. Então, a lente do Nécio, a lente do iníquo, quem está no mundo é como se ele tivesse estigmatismo ou tivesse... Qual é o nome da outra? Que é bem... Catarata. Glaucoma, catarata, ou seja, qualquer dos problemas de visão. Vamos dizer que ele tem isso. Ele vive com essa visão e ele acha que está tudo certo. E isso é a visão dele. E para ele está tudo certo, para ele está tudo tranquilo. Só que vamos dizer que essa pessoa começa a adquirir, sentar a estudar com o Alexandre e começa a adquirir um novo tipo de visão. Essa lente é uma cosmovisão cristã. É um jeito novo de ver a vida de acordo com a lente do Evangelho. Então, cosmovisão é isso. É você agora tá podendo ver a lente, tá podendo ver a vida com a lente do Evangelho. Nada mais é puramente físico ou humano. Tudo é baseado no espiritual. Tudo tem a sua porcentagem, a sua parcela de espiritualidade. Seja acordar, tomar banho, tomar café, fazer os afazeres, estudar, seja o que for, tem a espiritualidade, a sua visão agora ganhou uma nova lente para ver o mundo. Então a visão do Asaf, apesar de não ser no começo, e por isso que depois ele ganha a visão, ele
cai nele a ciência da nova visão, ele estava vendo a vida com os olhos do nécio, do ímpio. Quando ele já tinha a vivência dentro da casa do Senhor. Ele já era um levita, né? O Asaf, a gente falou aqui de prosperidade, né? E tem uma pergunta que é a seguinte: a prosperidade material é sempre um sinal da aprovação de Deus? Quando eu estou crescendo materialmente, é a aprovação de Deus? Deus está sempre aprovando o meu crescimento material? Não. Aí poderiam perguntar, mas por que Deus deixa? Lembra quando o PC falou do corte dos freios? Eu acho que foi na aula passada ou na aula retrasada, que ele falou que os olhos das pessoas se viram tanto para aquela coisa, para a riqueza. Deus não se importa com que a pessoa trabalhe e ganhe dinheiro. Até porque o acúmulo da riqueza se dá justamente pelo esforço do trabalho, vai gerar a riqueza, vai gerar o dinheiro. O acúmulo do dinheiro com sabedoria vai gerar riqueza. Então, seja cristão ou seja ímpio, se fizer por onde fizer, ele vai acumular riqueza. Se o Deus dele for a riqueza e ele tiver querendo se afastar do Deus real, Deus vai cortar os freios e ele cada vez mais vai ganhar riqueza. Um exemplo disso, a gente está contemporaneamente com a situação do Banco Master, né? O quanto você precisa ter de dinheiro para você dizer assim, ó, eu vou devolver X bilhões de reais. Bilhões. Não é dinheiro de moeda, não é troco de moeda, é bilhão. Dia desse a gente teve o IPO do como é o nome dele? Do rapaz lá da SpaceX, Elon Musk, primeiro trilionário do mundo. O primeiro trilionário do mundo. Se o dinheiro dele fosse trocado em dólar, nota de $1, daria para ir na Lua e voltar, colocando $1 atrás de $1. E na Lua e voltava. É claro que não existe esse dinheiro impresso no mundo, né? Mas ele está fazendo o esforço para poder receber o dinheiro dele. Ele está investindo no canto certo, ele está fazendo o trabalho do jeito certo. E fazer a coisa do jeito certo, independente se Deus está ou não, em questão de riqueza, vai dar certo. Por quê? Porque Deus é um Deus que deixa com que aconteça. Sabe? Então, esse acúmulo de riqueza sem Cristo vai servir para ele em alguma coisa? Não vai levar nada. No final ele vai dizer assim, olha, eu deixei trilhão. E daqui a, vamos dizer que tenham mais 200, 300 anos para frente, alguém vai ler em algum canto que, eita, 2026 teve um caboclo lá que ele ficou trilionário, que legal, né? Acabou-se. Como era o nome dele mesmo? Era Elon Musk, eita, que legal. E ele fez o que mais na vida? Então ele fez algumas coisas boas, tranquilo. E o que mais? Só isso. Ele não tinha um propósito, ele não tinha um objetivo, ele não tinha um sentido de vida. Então, o acúmulo de riquezas sem Deus, como a pergunta agora me fugiu. A prosperidade material é sempre um sinal da aprovação de Deus, né? Deus aprovou, mas Deus aprovou por quê? Porque ele teve os passos dele. Mas não quer dizer que Deus abençoou para que ele tivesse aquilo, não. Eu vejo também que Deus dá o livre-arbítrio, né? Você vai trabalhar, você vai construir através do seu trabalho, se você tem prosperidade material, amém. O que você está fazendo com essa prosperidade? Você como cristão, você vai se deixar levar que essa prosperidade material, o saldo que você tem na conta, as suas coisas materiais vão ser o que vai te guiar? Vai ser aonde estão os teus olhos? Então, se isso acontece, você se desviou completamente de Deus. Deus te dá o livre-arbítrio, Deus te dá a condição de você trabalhar e conseguir ser próspero materialmente, não tem problema nenhum. Agora, o que faz com essa prosperidade? Será que Deus me abençoa para mim ficar com a benção sozinho? Colocar no bolso? Lembra lá a história dos talentos?
Eu vou enterrar o meu talento e deixar lá? Ou Deus me abençoa para que eu possa abençoar alguém? A gente já escuta algumas histórias que diz, foi um anjo que me ajudou. Quando alguém ajuda uma outra pessoa, e a pessoa diz, eu não estava nem esperando. Deus mandou um anjo e me ajudou. Esses anjos somos nós. O que é que eu faço quando eu estou próspero? Será que eu me preocupo com meus irmãos? Será que eu me preocupo com os ímpios aí fora que têm necessidade? Então a gente tem que analisar todo esse contexto, né? Para que a gente não fique só focado em acumular e fazer feito o rapaz lá do celeiro, né? Derrubou esse celeiro, colocou toda a colheita dentro de celeiros maiores e disse, agora eu estou tranquilo. Louco, hoje à noite pedirei tua alma. E aí? Mas muito boa a resposta, Douglas. O que mudou quando Asaf entrou no santuário? Houve uma grande mudança ali. Como ele já explicou, Asaf vivia à frente, né? Era um levita, estava lá à frente, né? E ele desviou a sua visão, olhando, tirou o foco de Deus e passou a olhar as pessoas lá fora. E de repente houve uma mudança na vida de Asaf. Houve a primeira mudança, que ele desviou o foco de Deus, os olhos de Deus. E depois houve uma segunda mudança. Na hora que ele entra no santuário, houve uma segunda mudança. Isso, o Asaf, ele... Uma coisa é estar e outra coisa é aparentar. Ele aparentava estar na presença de Deus quando ele começou a desviar a visão de onde importava, né? Ele perdeu o foco. O foco era adorar a Deus e era estar na casa do Senhor fazendo da melhor forma. A partir do momento em que ele ativou o foco externamente para o externo, ele começou aquele problema da comparação. Ele começou a olhar para fora ao invés de olhar para dentro e seu trabalho para Deus. Então, a partir do momento em que ele olhou para fora, ele perdeu o foco, gerou a inveja, gerou a ambição, não só a inveja, mas a ambição de ter o que os outros tinham, e poderia gerar também a querer ter exatamente o que o outro tem, querer ter o do outro, né? Então, isso mudou nele. A partir do momento em que ele realmente, verdadeiramente entrou no templo e conseguiu enxergar com a cosmovisão que o Senhor é o dono do tempo, estar na presença de Deus é melhor do que estar 1000 anos em qualquer outro lugar, como disse Davi. A partir do momento em que ele começou a, de fato, estar na presença de Deus, ele notou que tudo aquilo ali fora era troco. Era simplesmente algo material de uma vida limitada, de um ser material ilimitado. E que também é eterno. A vida do ímpio também é eterna. Igualmente a nossa vida. Só que a diferença é que os dois caminhos não levam para o mesmo ponto. Um caminho leva para um ponto de a eternidade, da continuação da presença de Deus. E a vida eterna é isso, né? Eu esqueci onde está esse versículo, mas disse assim o escritor: a vida eterna é conhecer a Deus cada vez mais. Como é que se conhece um Deus infinito? Vivendo infinitamente. E como é que se conhece o ódio de um Deus infinito? Vivendo também infinitamente. Infinitamente. O Asaf, ele mudou radicalmente, né? Da ilusão terrena para a realidade eterna. Então, o que estava acontecendo com Asaf antes era uma ilusão. E muitas vezes acontece conosco. Nós nos iludimos com o que os ímpios estão vivendo, com o que o mundo está vivendo. É uma ilusão. A realidade, ela é a eternidade. Então, isso aí foi uma grande diferença. Quando Asaf percebeu isso aí, ele disse: poxa vida, eu estou olhando para uma ilusão.
Eu tenho que voltar para Deus, porque é aqui que está a minha realidade eterna. E o que significa entrar no santuário nos dias de hoje, né? A gente falou aqui de santuário, né? O santuário antes era um local específico, né? Onde as pessoas iam até lá para adorar, né? E a gente fala muito, né? Do santuário, do lugar santo, do santo dos santos, onde o santo dos santos, uma vez por ano, o sumo sacerdote é que entrava, né? Entrava amarrado com a corda, que ninguém podia entrar, não é isso? E o lugar santo era onde ficavam os sacerdotes. Então, era um lugar físico, né? Deus estava no lugar físico, tá? E hoje, o que é o santuário? Hoje, o santuário somos nós quando estamos devidamente fazendo aquilo que fomos criados para fazer. Então, Deus nos chamou para vivermos em comunhão, Ele nos chamou para simplesmente sermos batizados e pronto. Seria muito fácil. Eu acho que seria a coisa mais fácil do mundo. Vamos lá. E aí, Mateus, quer se batizar? Quero. Se batiza aqui, levantou da água, está salvo, corta lá a cabeça, morreu, levou. Isso aí seria muito tranquilo. Só que Ele nos chamou para viver em comunidade e isso aqui faz parte do Santo dos Santos. Então, não só a comunhão, não só o dia de hoje em que nos reunimos em comunidade para adorar o nosso Senhor no primeiro dia da semana, mas o Santo dos Santos é ler, orar, estar em comunhão na segunda-feira. Ler, orar, estar em comunhão e viver o culto diário. É ler, orar, estar em comunhão no problema do irmão. É ler, orar, estar em comunhão na alegria do irmão. É compartilhar alegria, compartilhar tristeza, é viver cada dia. É viver cada dia em comunhão. Então, o Santo dos Santos hoje é fazer o que fomos criados para fazer. É um estado de comunhão intencional, profunda e sincera com Deus, através do Espírito Santo. Amém. Amém? O que o Asaf descobriu sobre o destino dos ímpios? Então, ele teve uma guerra espiritual dentro dele, né? Então, primeiro ele quis ter o que os ímpios têm, depois ele entendeu que tem alguma coisa errada, porque ele desviou os olhos de Deus, e agora ele descobre qual é o destino dos ímpios, que é a sétima pergunta. Isso, o destino dos ímpios, e na cabeça dos ímpios, na visão dos ímpios, o destino deles eu vou, como a gente aprendeu na escola, eu vou nascer, eu vou crescer, eu vou me multiplicar, eu vou envelhecer, eu vou morrer. E o ciclo da minha vida é esse. A gente aprendeu isso, eu acho que todo mundo, que o ciclo da vida é esse. Eu acho que em estudos sociais no meu tempo. No tempo de vocês eu não sei como era não, mas era estudos sociais. A gente tem esse ciclo de vida e o ímpio, ele percebeu que nesse ciclo de vida dele, limitado a esses pontos, ele poderia ser suficiente. Ele poderia resolver as broncas dele por ele mesmo. Ele poderia trabalhar, receber, acumular riqueza, desenvolver sabiamente a riqueza e, como dizem por aí, safar sua onça. É dizer, se eu tenho um problema, eu vou safar minha onça. Eu vou resolver meu problema porque eu sou suficiente. E o ímpio, ele se perde nessa questão. Porque na visão dele, na visão de um cabra que não teme a Deus, que não está nem aí para a salvação, não está nem aí para ninguém, se ele acumula uma riqueza que dá para ele ser tranquilo para o resto da vida, para ele não zerou o jogo não está tudo bem para ele não? Para ele está tudo bem. Aí é onde entra o nosso papel, de dizer a ele que não está tudo bem. Deus não quer, me entenda, Deus não quer que resolvamos nossos problemas. Ele quer fazer parte, ele quer que nós entendamos que qualquer dos nossos problemas também é problema deles porque somos filhos.
Deus quer que a gente perca a visão de escravo, a visão de quem é de fora, para uma visão de quem é filho. E a visão de quem é filho é: eu tenho quem me ajude, eu tenho quem possa me ajudar, eu tenho quem vai resolver a bronca para mim. Não quer dizer que a gente não vá trabalhar para isso. Quer dizer que, a partir do momento em que o cristão percebeu qual é o seu papel de vida e em comunidade, ele tem que desenvolver aquilo ali com Deus e para a comunidade. Sabe? Ele descobriu que o destino dos ímpios é a ruína repentina, né? Por mais que passe anos, mas é uma ruína repentina. É a ilusão, né? É a separação eterna de Deus. Então, é isso que acontece. Obrigado, Eric. E qual foi a maior riqueza encontrada por Asaf? A presença de Deus. Exatamente. É a real presença de não fazer aquilo para Deus, é fazer aquilo com Deus. É fazer a coisa com o Altíssimo. É ter a visão de que, por mais que eu tente fazer a coisa do jeito mais certo possível, ainda não vai estar muito certo, porque Deus é suficiente nele mesmo. Mas Deus quer que a gente esteja do lado fazendo. Deus quer que nós, como filhos, como irmãos, como comunidade, possamos desenvolver o estar na presença dele, realmente com ele. É a exclusividade e a suficiência absoluta de Deus na vida do ser humano. Amém. Essa é a nossa maior riqueza. Porque sabemos que Deus, Ele nos ama eternamente, né? Então, essa é a nossa maior riqueza. E ainda bem que Asaf descobriu isso, né? Ele se perdeu, né? E isso pode acontecer com qualquer um de nós, ao longo da caminhada, se perder. Alguma pergunta, amados? Alguma pergunta, por gentileza? Calma, um de cada vez, não precisa tumulto, tá? Se não temos pergunta, eu vou fazer aqui a última pergunta para o Douglas, né? Por que Deus permitiu que Asaf passasse por essa crise? Porque Deus amava Asaf. E ama Asaf, né? Amou Asaf e ama Asaf e nos ama. Às vezes, Deus nos faz passar por momentos de crise e eu vejo duas coisas nessa pergunta, Alexandre. Primeiro, eu vejo que Deus amou Asaf e por isso que Asaf passou por esse momento de crise, para entender que ele dependia de Deus, entender que ele sem Deus não era nada, entender todas as coisas, né? Que o ímpio vive uma vida curta, que o ímpio vive uma vida com uma visão turva, que é melhor estar na presença de Deus, tudo isso. Deus fez com que ele percebesse que ele estava errado e agora ele precisava estar na presença. E a outra coisa é o seguinte: às vezes Deus faz com que passamos por momentos e situações difíceis para que a gente consiga vencer e vencendo a gente consiga ajudar o próximo. É exemplo disso. Vamos dizer que na minha vida cristã eu passei um tempo, uma provação de 5 anos com a situação. E essa situação me assolou por 5 anos. E durante esses 5 anos eu aprendi, eu desenvolvi, eu melhorei e eu fui um cristão melhor, eu me tornei um cristão melhor porque eu cresci espiritualmente, né? Crescendo de graça em graça, eu cresci. E 10 anos depois apareceu um irmão que ele está começando essa mesma situação. Então quer dizer que como comunidade vai ter que ser mais fácil para o meu irmão, porque eu já tenho um caminho das pedras. Uma coisa é eu ter passado simplesmente por sofrer.
E outra coisa é eu passar por um sofrimento para poder compartilhar a solução para o irmão. Não é distante que isso aconteça. Por quê? Porque como comunidade, a dor que me assola tem que ser uma dor sabida por cada um de nós. Às vezes a gente perdeu isso, PC. Às vezes eu tenho uma dor ali no quarto da minha casa e eu passo por aquela dor e eu não confesso, eu não compartilho e eu não peço ajuda aos irmãos, e quem está do meu lado poderia me ajudar, poderia fazer com que eu passasse aquilo da melhor forma possível, só que ele não tem como me ajudar porque eu não externei, eu não pedi ajuda, eu não compartilhei. E isso, irmãos, é viver a vida em comunidade do jeito errado. Então Deus não fez isso com Asaf para o destruir, né? Mas para Deus não quer amadurecer brincar a com a sua vida da fé, gente, né? purificar o seu coração e transformá-lo num guia espiritual para as futuras gerações. Então Asaf passou por tudo isso, mas se tornou um guia espiritual melhor para as futuras gerações, né? E resumindo aqui o Salmo 73, né? Para você fazer o fechamento aqui da nossa entrevista, né? Como o Salmo 73 redefine o conceito de prosperidade, né? Que foi isso que a gente conversou ao longo desses 45 minutos. Isso, o que eu fiquei pensando no final de estudar, de meditar sobre o tema, é o seguinte: posso estar errado, mas me ajudem depois, pensem mais a fundo sobre o tema. Eu imagino que, como eu disse, a riqueza é a pessoa acumular os bens para safar sua onça, para resolver suas broncas, enquanto a prosperidade é o que é como Deus nos ensina a vivermos em comunidade. Para isso, eu pensei um pouco e estava refletindo naquela situação onde Deus acumulou multidões e começou a pregar, e no finalzinho os apóstolos estavam dizendo: Jesus, vamos mandar todo mundo embora para que eles consigam cada um safar sua onça. E Jesus disse: calma aí, vamos primeiro ver a situação, porque eles estão sem direção, eles não sabem fazer por eles mesmos. Então vamos ver o que a gente tem. Tinha o quê? 5 pães e 2 peixes. E a partir do que a gente já tem, a gente começar a direcionar a coisa para que haja prosperidade. Então, a prosperidade em si é Deus querendo nos ensinar a parar, observar o que temos e operar um milagre com o que nós temos. E o que seria um milagre nesse momento? Seria fazer algo que logicamente é impossível, compartilhar 5 pães e 2 peixes. Jesus poderia fazer de outra forma, como Moisés fez no Antigo Testamento. Ele podia orar para o céu e Deus mandar o maná para todo mundo, não poderia? Mas ele avançou, ele desenvolveu o tema. Ele quis nos ensinar que prosperidade é parar, analisar a situação, observar o que nós temos e contar com Ele. Tudo isso é Deus dizendo: irmã, você só tem 5 pães e 2 peixes, mas eu sou Deus do universo. Vai comigo. Para de se preocupar com os de fora, ou a situação do mundo. E vai comigo. Fica tranquila que eu consigo multiplicar, eu consigo fazer com que a farinha não pare de aparecer na panela, sabe? Deus é um Deus que Ele é o Deus do universo e Ele pode. Nessa questão que você fala da prosperidade em relação a compartilhar o povo, não vai depender da fé do indivíduo em relação ao que Deus pode fazer? Também. Quando não depende da outra, Deus faz independente da fé do indivíduo. Eu acho que Deus tem condição de fazer independente da fé do indivíduo, com certeza, porque Ele tem como fazer independente da fé de qualquer um,
Mas eu creio que Deus é um ser que se mostrou e ele disse: eu gosto assim, eu faço assim e eu quero que seja feito assim. E você é minha filha, logo eu quero que você, no momento de aflição, você corra para quem? Quando minha filha ela quer alguma coisa que eu não dou, aí ela corre para a mãe dela reclamando de mim. E quando é o contrário também. Quando a mãe dela não dá uma coisa a ela, ela corre para quem? Corre para mim reclamando da mãe dela. Já viu? Deus não quer que a gente corra reclamando de ninguém, não. Pelo menos, eu acho que não. Mas eu creio que Ele quer que a gente corra para Ele. E correr talvez seja o passo de fé. Correr seja o passo de fé para isso, sabe? Ok? E fechando aqui, né? Essa mudança da métrica do sucesso, né? É deixar de ser de acumulação de bens material, né? Não pensar só nos bens materiais, né? Mas pensar na comunhão eterna com Deus. Então, Asaf, ele mudou completamente essa métrica, né? Que ele estava pensando, né? E eu espero que a gente tenha aprendido, né? Com esse debate aqui do Salmo 73, né? Mais alguma pergunta, amados? Fala, amor. Amém. Amém. Muitas vezes eu fico pensando em algo e poxa, eu estava comentando com ele lembrando. Porque acontece assim, sabe? Mas isso aí é quando eu tiro a minha mente para fora. Exato. Mas quando a minha mente volta para o alto, para a presença de Deus, meu coração se enche de satisfação, porque eu tenho a certeza que eu tenho uma prosperidade. Amém. E a minha vida em Cristo é a maior. E acho também, começo a ver também, que se eu começasse a manter próspera em bens materiais, eu posso me perder, porque eu não vou querer compartilhar. Não adianta eu ter e ter aquela conta lá no banco, grande, e meu irmão está passando fome e eu não chegar perto dele. Então, eu prefiro não ter. Então, assim, isso é muito complexo. A gente precisa mesmo estar na presença de Deus, porque ainda somos egoístas. Entendeu? Se eu tenho, digo, eu tenho porque eu trabalhei, Deus me dá, fulano não tem porque não merece. Aquilo ali, ó, já começa a julgar quem não tem. E na verdade, quem tem, como um risco bem maior. Exatamente. Às vezes eu penso assim, porque o egoísmo existe. Não é só um mesmo. E isso precisa ser trabalhado. Mas o que me conforta é saber que eu estou na presença de Deus. Se eu morrer hoje, meu coração estiver voltado para Ele, com um entendimento de agradecimento pelo que tenho, pelo que sou, eu vou estar bem, eu estou próximo. Amém. Então a gente vê que é melhor dar do que receber. Amém. Olha aí a palavra do Senhor. Eu não quero dar. Às vezes a prosperidade não chega porque a gente não tem a maturidade de saber onde vai colocar aquela situação, aquele dinheiro, sabe? Aquele dinheiro, aquele acúmulo, sabe? Então, às vezes a gente tem que trabalhar a maturidade para que depois que a maturidade tenha o seu lugar certo de onde colocar a situação, Deus vai dizer, era isso que faltava. Ele diz, o querer realizar dentro do Senhor. Isso. Precisamos fazer a nossa parte. Então, se você ou eu somos de tal maneira, é a permissão dele. A permissão. A escolha é nossa. Amém. Só? Que Asaf deixou a verdade virar o coração. Às vezes eu penso em nós como crentes, em saber da palavra, que não é para fazer. Quando a gente deixa isso acontecer, como a gente pode ser curado para voltar a ser o sacerdote, pelo serviço que a gente tem? E essa questão do tempo que você passa em aprender, eu não sei se Asaf passou 5 anos, ou 6 meses, mas como Deus trabalha no indivíduo que deixa isso acontecer, imediato, não é imediato, como é que vem essa transformação daquele foco do caminho do Senhor? Eu achei interessante essa Eu creio que, se eu entendi bem as perguntas, eu creio que não sei quanto tempo durou para que Asaf caísse em si em relação a
começar a enxergar da maneira certa. Eu sei que ele já estava no templo, então não era uma questão da comunidade, era uma questão individual. Talvez o que possa nos curar, o que possa nos ajudar é realmente viver em comunidade. É realmente partilhar da vida em comunidade, é realmente nos abrir. Uma vez, em um dos momentos que eu tive com alguns irmãos sobre algum tema... Você tem 1 minuto, tá? 1 minuto, né? A gente falou sobre a questão de confessar os nossos pecados. É algo que a gente não faz, sabe? Então, o porquê de confessar os nossos pecados foi uma das questões que a gente conversou sobre. E uma das respostas sobre o porquê confessar os nossos pecados é muito fácil eu chegar no final do dia e dizer: Deus, poxa, me abençoe, me perdoa porque eu sou um cara que eu estou caindo nessa situação. E às vezes, para mim, Deus se tornou simplesmente um ser que eu vou repetir aquilo no final do dia para acalentar meu ego e me sentir mais tranquilo porque eu estou confessando a Deus. Outra coisa é eu dizer: Alexandre, uma pessoa igual a mim, meu irmão, comunidade como eu estou passando uma situação. Alexandre, a situação é essa e aquilo. Isso dói no humano, ou não? Já chegou a confessar alguma coisa para algum irmão? É pesado. Se você não sabe que é pesado, é porque você nunca fez. Faça. É pesado, ou não? Você tirar do fundo do seu coração algo que você está passando, chegar e negão, é isso aqui. Às vezes é pior do que confessar para Deus. Porque talvez Deus para você não seja realmente Deus. Às vezes você está na presença, mas não está na presença. Mas confessar ao irmão, dá ao irmão a oportunidade de me conhecer, me ajudar, da gente andar junto, dele me cobrar, da gente crescer juntos e a visão mudar, sabe? Talvez seja isso. Amém? Talvez seja isso. Amém? Ok, pessoal. Chegar até você e dizer: olha, eu preciso disso, estou precisando disso. Talvez eu acho que o que mais impede seja o orgulho. Eu gosto de lembrar, mas vamos praticar. Excelente aula, né? A gente agradece bastante aí a participação de vocês. Nosso tempo se encerrou. Temos aí 10 minutos de intervalo, tá? Vai ter um lanche aí na área externa, aí na área da cozinha, tá ok? Sejam bem-vindos ao lanche, muito obrigado. Produção, por favor. Produção.